E aí galera do Mudando Consciência, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar para vocês o meu travesseiro quântico e vocês devem estar se perguntando o que um travesseiro quântico faz. Bom, ele irradia diversas ondas fundamentais para o corpo humano, fazendo com que células cresçam mais rápido e com que você possa ter um sono mais profundo também. E para acompanhar meu kit quântico, é óbvio que eu não ia esquecer da minha água quântica, que ela também irradia diversas ondas fundamentais para o corpo humano, então ela aumenta a minha concentração e também pode melhorar a minha visão. Bom, será que isso realmente é verdade? Aliás, é fato ou é fake? O primeiro passo para responder essa pergunta é entender o que a física quântica é e definir o que ela estuda. Então, sem entrar em muitos detalhes, a gente pode definir que a física quântica é a área da física que estuda fenômenos físicos em escalas subatômicas, ou seja, em dimensões que são menores do que a do átomo. E talvez você esteja se perguntando como e quando que a física quântica surgiu. Bom, ela começou a ser desenvolvida no início do século XX, momento no qual os físicos não conseguiam mais explicar certos experimentos com as leis clássicas da física, como, por exemplo, o efeito fotoelétrico. E após eles conseguirem explicar esse fenômeno, eles conseguiram realmente entender qual que era a natureza da luz e deram início a uma nova era da física. Bom, e antes de eu explicar o que é o efeito fotoelétrico e como ele colocou em xeque a natureza da luz, é preciso falar sobre um experimento muito importante que você provavelmente já viu na escola, que é o experimento de dupla fenda do físico britânico Thomas Young. O experimento do Thomas Young consiste basicamente em deixar com que a luz se difrate ao passar por uma fenda e analisar em um anteparo o que acontece, quais são os efeitos produzidos. Durante esse experimento, os físicos conseguem averiguar o caráter ondulatório da luz em dois momentos. O primeiro, no momento de difração da luz, quando ela passa pelo buraco, e em um segundo momento de interferência entre as ondas da luz, quando podemos ver as ondas claras e escuras no anteparo. Assim, eles acreditavam fielmente que de fato a luz tinha caráter ondulatório e, portanto, era uma onda. No entanto, ocorreu uma mudança de paradigma graças aos esforços de físicos como Max Planck, Albert Einstein e outros, que conseguiram explicar o efeito fotoelétrico que não era anteriormente explicado pelas leis clássicas da física. O efeito fotoelétrico consiste basicamente na expulsão de elétrons de dentro dos metais quando a luz irradia sobre eles. E ao conseguir explicar esse fenômeno, Einstein percebeu que na verdade a luz era composta por pequenos pacotes de energia quanta ou fótons. Então, a ideia de que a luz poderia ser quantizada, ou seja, ser compostos por entes com valores específicos e discretos e não contínuos como se imaginava naquela época, era uma ideia inovadora e muito contraintuitiva. Bom, se isso pareceu um pouco confuso para você, não se preocupe, os físicos da época também demoraram um certo tempo para entender esses resultados e levantar todas as interpretações possíveis. O que a gente precisa levar dessa lição é que a partir do século XX, os físicos começaram a perceber que a energia e a matéria eram muito mais complexas em escalas subatômicas do que se imaginavam. Então eles passaram a buscar as leis da física para explicar fenômenos nessas pequenas escalas. E toda essa confusão inicial foi posteriormente explicada por muitos físicos, como Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Dirac e muitos outros nomes importantes para a física quântica. Então, por exemplo, a partir desse ponto, cada possível evento de ocorrer vai começar a ser explicado de forma probabilística por uma função de onda, e não mais de uma forma determinística, como eram as leis da física clássica. Além disso, a posição e o momento da partícula não são mais 100% conhecidos ao mesmo tempo. E como vimos anteriormente, a matéria poderia se comportar uma hora como partícula, hora como uma onda, dependendo da situação. Então pode parecer que a física quântica é complicada, Mas na verdade ela é muito mais complicada do que parece. Aliás, como já dizia o famoso físico Richard Feynman, o qual foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1965, se você acha que entende mecânica quântica, que é um segmento da física quântica, você não entende. No entanto, a física quântica com certeza é um dos maiores triunfos intelectuais da civilização humana em termos de tecnologias e inovações que tornam possível a nossa vida moderna. Então, por exemplo, sem ela, não seria possível entender a estrutura cristalina dos semicondutores e, portanto, não existiriam os transistores que substituíram as antigas válvulas.
E sem transistores, bom, por sua vez, não existiriam computadores, celulares, televisores e diversos eletrodomésticos na forma que as conhecemos hoje em dia. Então, com certeza, a nossa vida seria muito diferente. Infelizmente, é possível ver muitas pessoas utilizando o termo quântico ou quântica de forma incorreta para dar credibilidade científica para tentar vender certos produtos. Bom, como eu fiz no início desse vídeo. Só que como a gente viu e aprendeu, isso não tem nada a ver com a física quântica. Isso não tem nada a ver com a física quântica. Visto que a mesma é utilizada para explicar fenômenos físicos que ocorrem em escalas menores ou muito próximas da escala atômica. Sabendo isso, é muito importante que você esteja atento para identificar quem está utilizando do termo quântico ou quântica. Se não é um físico, uma física ou cientistas da área, provavelmente o termo está sendo utilizado de uma forma inapropriada e sem sentido. Então é importante que você utilize o seu senso crítico, reflita e tome cuidado para não ser enganado. Bom, e se você ainda não está acreditando em mim, vamos então dar uma olhada nesse travesseiro e ver se tem alguma coisa especial ou quântica nele. Aparentemente, tudo normal desse lado aqui. Uma coisa estranha aqui, deixa eu ver. Mecânica quântica. Teorias e interpretações da mecânica quântica. E lições de física do Feynman de física quântica. Bom, fora isso, meu travesseiro é bem normal.